nome é Vinícius, estou juntamente com a Araguaci, o Emerson e o Robson. Nós somos o grupo 56 da Postec e a Paradevs. E estaremos apresentando uma aplicação de Machine Learning para a prevenção de custos médicos relacionada à área da saúde. Primeiramente, nós estaremos trazendo qual base iremos utilizar para análise. Aqui estamos trazendo as tabelas, as colunas da tabela e o descritivo de cada uma. Começaremos importando cada biblioteca que iremos utilizar. Teremos também as versões de cada uma. Começamos importando a base de dados. Teremos aqui nesse comando quantas linhas e quantas colunas há na tabela. Criamos o data frame básico, as 5 primeiras colunas, para termos uma ideia de como está distribuída as informações de cada coluna. Aqui estamos exibindo quais as colunas que existem na tabela, quantos dados há cada uma no total, se há ou não nulos e o tipo de cada uma. Estamos detalhando aqui, verificando quais valores estão ausentes na coluna. Aparentemente, não está trazendo nenhum valor ausente. Todas as colunas estão corretas. Verificamos aqui se verificamos a existência de duplicados, trazendo 0, então não há duplicados na nossa tabela. Teremos aqui uma média de quantos dados, dos dados de cada coluna, trazendo a quantidade, o mínimo, algumas médias e o máximo de cada uma. A primeira função que iremos utilizar é uma função básica para classificar a faixa etária de idade, para termos uma visão melhor. Teremos lá abaixo uma definição de como calcular o MC, também para termos uma visão melhor. Aqui estamos calculando os quartis, verificando se há outliers na análise. Aqui estamos verificando, comparando, melhor dizendo, os grupos categóricos com a coluna target. Aqui nessa função também, um boxplot para verificar as colunas de variáveis categóricas e estatísticas com a target também. Aqui verificando as correlações estatísticas com o conjunto de variáveis independentes e as variáveis target. Aqui algumas explicações, como anteriores também. Cada setup nós criamos explicações mais detalhadas. E por fim, estamos plotando um heatmap para verificar a correlação também de variáveis de interesse, incluindo a target. Então vamos começar a fase 3 do nosso projeto, que é a análise exploratória dos dados e o pré-processamento. No pré-processamento a gente faz a engenharia de atributos, aplicar aquelas funções pré-definidas para calcular IMC, a faixa etária, verificar se cada registro, cada paciente tem alguma doença, se sim, flaga como 1 nessa variável. Aqui é a frequência absoluta e percentual das variáveis categóricas e uma visualização gráfica, para a gente entender como que essas categorias estão distribuídas dentro da nossa base e ajudar a responder algumas questões. Por exemplo, com transplantes. Apenas 55 pessoas fizeram algum transplante, representando 5,6% da base. Essa é uma variável importante para o nosso modelo, por exemplo? A gente vai identificar logo após. Aqui é uma análise das variáveis quantitativas, então uma forma rápida de ver como é que está a distribuição dos dados é fazendo o histograma, calculando a média, a mediana, os limites inferior e superior. Então aqui a gente já vê que essa variável ela tem valores extremos. Provavelmente a gente irá tirar esses valores na hora que for treinar o modelo. Aqui uma outra variável quantitativa que é o IMC. Então pessoas com IMC acima de 40, que representa obesidade grau 3, está aqui, passando do limite superior. Então, essas pessoas aqui representam outliers dentro dessa variável IMC. Aqui a variável de idade, que varia entre 18 e 66 anos, por isso que não tem aquelas categorias infantil e acima. Aqui são o agrupamento das variáveis categóricas em função da target, que é o premium price. Então, por exemplo, se a pessoa fez algum transplante, 0 equivale a não, 1 equivale a sim. Então, essa variável
ela é significativa de acordo com a Premium Price? Ela tem uma variação? E aí, com esse gráfico, é possível notar que pessoas que não fizeram transplantes pagam um preço menor do prêmio. E quem fez transplante paga um pouco superior ao valor do prêmio. Então, é uma visualização e uma informação importante. Aqui, por exemplo, tá vendo? Obesidade de grau 3. A gente não consegue identificar um padrão de quanto seria o prêmio dessas pessoas. Então, provavelmente, esse grupo todinho aqui, a gente vai tirar do nosso modelo por não ficar visível qual que é a faixa de preço para essas pessoas. Aqui, mais uma visualização gráfica, né, para a gente entender como que está a condições de saúde da nossa base, né, das pessoas que estão na nossa base. Outra análise bastante interessante é esse gráfico de dispersão com linha de regressão. Então, aqui, a idade versus o prêmio. Então, pessoas com mais idade tendem a pagar mais caro pelo valor do seguro. E fizemos também uma análise de correlação, que é o famoso mapa de calor, que essa variável aqui, que é a nossa variável alvo, como ela se correlaciona com cada uma das variáveis dependentes. Então, é uma escala que varia de 0 a 1, quanto mais perto de 1, mais é uma relação positiva. Quanto mais perto de 0, é uma correlação negativa. Então, aqui ó, temos uma forte correlação entre a variável alvo com a idade, que podemos notar naquele gráfico de dispersão. Aqui fizemos um teste estatístico para ver se não tem um alto correlacionamento, que é a multicoliniaridade. Então, o ideal é que fique abaixo de 10. Fizemos mais uma análise só para identificar como que as variáveis se agrupam. Aplicamos o modelo de clusterização, então de agrupamento. E aqui a gente já começa a retirar as variáveis, os valores que foram outliers. Então, da Premium Price, tiramos os valores discrepantes, foi retirado 6 registros. E aquela categoria de obesidade, que também não está claro qual que é a média de preço das pessoas, retiramos também, foi retirado 35 registros. Aplicamos aqui toda a lógica de clusterização e podemos identificar 2 clusters visíveis, né, a separação de 2 clusters. Então, a conclusão aqui é que pessoas mais jovens, com menos problemas de saúde, tendem a pagar mais barato, e pessoas mais velhas, com mais histórico e problema de saúde, tendem a pagar mais caro. E aqui também a gente pode observar que as variáveis relevantes foi idade e número de cirurgias. Agora, a modelagem do modelo preditivo. Então, as funções, né, criamos funções, gráficos aqui para auxiliar. Nesse momento, a gente cria um modelo base, que é o modelo da biblioteca Stats Model, que é o modelo mais simples de regressão, só para a gente ter um norte. Então, aqui deu 68%. E essa coluna aqui, ó, que indica quão significante é a variável, essas duas variáveis aqui, ó, se tornou não significante, com um valor superior a 0,5, né? Então, para os outros modelos, a gente vai tirar essas duas variáveis. E aqui a gente aplicou um modelo de regressão para outros modelos disponíveis, né, outras bibliotecas disponíveis no mercado. E o que se superou dentre dessas foi o XGBoost, que ele deu um erro médio de 2.900 e com R2 de 78%. Então, muito superior ao modelo base. E, não contente com esse resultado, a gente foi investigar mais ainda, né, identificamos esse grupo que é o grupo de cirurgias. Então, essa pessoa que fez até as 2 cirurgias tem um registro lá que está muito discrepante. E aí fizemos um teste de retirar esse registro, porque mais de 100 registros estão nessa faixa. Muito provavelmente aqui seria um erro ou uma coisa muito, um caso muito de exceção. Retirando esse registro e aplicamos o treinamento do modelo novamente, já aumentou, o R2 foi para 85. Então, quanto maior esse R2, que é o quê? É o quanto o modelo generalizou os dados para prever a variável alvo. E diminuiu o nosso erro médio para 2.500. Então, como validação, esse modelo aqui saiu campeão. E entre a versão 1 com outlier e sem outlier, essa versão sem o outlier, que é aquele um registro, ela também se sobressaiu. Então, a gente acabou escolhendo essa versão para fazer o deploy do modelo.
Esta etapa tem como objetivo pegar o modelo escolhido com os seus melhores hiperparâmetros e sem outliers e fazer a sua exportação, mostrar o seu uso prático. Algumas das etapas do nosso notebook está a exportação desse modelo através da pipeline, uma verificação de quais são as variáveis que mais influenciam na predição do valor do prêmio. Esse gráfico aqui demonstra o que comprovamos tanto na análise exploratória como ao construir um cluster para separar esses dados, verificamos que a idade é a maior influenciadora no valor do prêmio. Aqui é uma comprovação estatística desse gráfico. E seguimos aqui para o salvamento do modelo. Salvamos o modelo e, posteriormente, carregamos esse modelo para fazer um teste, garantir que a sua exportação e o seu carregamento estão funcionando. Fazemos aqui uma breve previsão, só para garantir que esse funcionamento está ocorrendo de acordo com o previsto. E após essa etapa, vamos agora para uma apresentação prática, onde decidimos construir uma aplicação web para demonstrar a utilização desse modelo. Essa aplicação foi construída usando o Streamlit e temos aqui as informações do modelo, que o modelo precisa para fazer a predição. Então temos a idade, a altura e o peso. A altura e o peso se transformam no IMC e as condições de saúde, que são aquelas que mais significativas dentro do dataset utilizado. Aqui na nossa aplicação, podemos verificar que ao selecionar uma idade, os valores mudam aqui. Nesse exemplo, eu vou escolher um valor aleatório de idade de 35 anos, uma altura de 1,70 m, com um peso de 84 kg. O IMC é calculado para sobrepeso e aqui temos uma informação do modelo. Essas informações aqui são as informações que já verificamos anteriormente, antes da exportação, que são as variáveis que mais influenciam no valor do prêmio. Quando selecionamos o botão de calcular, o modelo prevê aqui essa unidade monetária. Ao utilizarmos os mesmos parâmetros de idade, altura e peso, no entanto, selecionar algumas condições de saúde, o nosso modelo deve nos dar um valor diferente daquilo que foi previsto anteriormente. E isso ocorre dando quase o dobro da unidade monetária anterior. Com isso, entendemos que o nosso modelo consegue generalizar para diversos casos. Outro caso também que foi previsto na nossa versão web é que quando o cliente selecionar os parâmetros e esses parâmetros calcular no IMC de obesidade grau 3, obesidade essa é o IMC este que removemos do nosso dataset por ser um outlier, que identificamos que o modelo não seria capaz de generalizar para este IMC, porque ele estava disperso em diversas faixas de valores. Com isso, este alerta tem o objetivo de notificar o cliente para que ele procure um atendimento especializado